E outra questão que eu levo para minha vida, que eu aprendi eu mando na minha agenda e a minha agenda manda em mim. E o que seria isso? Quando eu estou fazendo meu planejamento semanal, eu mando na minha agenda. Eu posso planejar, definir, decidir, escrever qualquer coisa que eu desejo dentro daquela agenda. Mas depois do planejamento, depois que eu mandei na minha agenda, a minha agenda vai mandar em mim. Então, eu confio neste planejamento, eu confio nessas decisões que eu tomei na semana anterior para executar tudo aquilo que eu preciso executar. E por que então que a gente faz, um planejamento? Porque que é bom você parar esse tempo, né? Eu tenho 2 horas agendadas, né, dentro da minha agenda já de forma recorrente para fazer esse planejamento. Já mudei os dias várias vezes, já fiz em vários dias diferentes. Então isso é um ponto importante aí para quem está começando a fazer o planejamento semanal. Coloque na sua agenda um tempo ali de 2 horas para você poder fazer o seu planejamento semanal, mas se não funcionar, se passar ali 2 semanas, você percebeu que não funcionou aquele momento, aquele dia ficou ruim por algum motivo, você pode e deve fazer ajustes, né? Então faça ajustes, tente aí num outro dia. Pode ser que durante um período super funcione aquele dia para você. E depois daquele período, aconteceu alguma coisa, mudou alguma situação ali na sua rotina, né? Que você precisou, não tá mais funcionando, você também tem sempre autonomia, afinal a agenda é sua, né? Então você manda na sua agenda para depois ela mandar em você. Então, tudo isso melhore muito a sua organização pessoal, a sua organização profissional. E além, né, dessa organização, junto com essa organização, vem a diminuição da ansiedade, porque a gente já consegue ter uma visão de como que vai ser a semana que entra, como que vai ser aquela semana e se eu preciso fazer ajustes. E esse fato de fazer ajustes previamente, de forma proativa, também ajuda a gerenciar aí a nossa ansiedade, esse montão de tarefas que a gente tem para fazer, uma responsabilidade grande aí com os pacientes, com os participantes de pesquisa, metas, métricas que são realmente desafiadoras, reuniões, né, que a gente tem no meio da semana. Então, muitas vezes, para manter ali o nosso planejamento, a gente vai precisar negociar prazos, negociar tarefas. E quando você faz isso de antemão, isso te dá uma tranquilidade e você acaba avisando aquelas pessoas também de antemão, evitando aí que você não apareça em reuniões pré-agendadas, que você negocie prazos para tarefas que as pessoas estão ali esperando, né? Então tudo isso traz uma tranquilidade de decisão. Você não tem aquela ansiedade, né? Aquele sentimento que vai subindo, né? Ao longo do dia, da semana, que eu preciso entregar, e no final do dia não dá, né? No final do dia você acaba ou atrasando ou até negociando muito em cima do prazo. Olha, eu precisava entregar agora isso, mas eu não vou conseguir, então eu vou entregar em outro momento, né? Claro que eu tô falando de todas as questões que são planejadas, e é por isso que são previsíveis, eu tô falando de todas as questões que são previsíveis, mas é claro que tem muitas questões na nossa vida que são imprevisíveis, que são realmente urgentes, e aí cabe aquela análise, se é urgente, será que é urgente realmente urgente, realmente alguma coisa que saiu do controle, realmente alguma coisa que eu não conseguia prever de jeito nenhum, ou é alguma coisa que eu conseguiria prever no meu planejamento semanal, mas por algum motivo não deu certo. Então eu subestimei alguma situação, eu superestimei alguma situação, né? E aí durante esse planejamento, você vai conseguir determinar ações para alcançar até 70% do seu tempo, 70% do seu dia, porque a gente deixa ali os 30% para esses imprevistos e para essas urgências. Mesmo assim, tem
Tem momentos em que parece que tudo sai do controle, com certeza, né? Então a gente tá falando aqui de situações da vida, né? Uma pessoa que fica doente, né? Alguma situação aí emocional que você tá passando, alguma situação que você não consegue eliminar ali da sua semana, da sua atenção. Então, mais uma vez, cabe aqui essa renegociação, essa repriorização. E como eu falo para vocês, a gente vai seguir, né? Eu sempre vou seguir com vocês essa ordem: saúde, família, trabalho. Se você não tá bem na sua saúde, você não consegue entregar bem na sua família, você não consegue ser você não consegue assumir os seus papéis na sua família e também no seu trabalho. Então impacta tudo, percebe? Por isso que a gente coloca a saúde em primeiro lugar. Não negligenciem a saúde de vocês. Até tem uma história que eu sempre conto, né, nos meus cursos. Eu nem sei se eu já contei aqui no Instagram para vocês, mas uma experiência pessoal minha com essa questão, né, que foi um dente, né, que eu não tenho mais, inclusive, aqui no fundo, meu último dente aqui do fundo, que quebrou um pedacinho, aí eu negligenciei, tinha muita coisa para fazer, viagem para fazer, relatório para entregar, muitas atividades, tudo era mais urgente do que esse dente. Esse dente foi quebrando, até que virou um canal e até que eu perdi o dente. Eu realmente perdi o dente porque não escutei, né? Não priorizei da maneira correta quando era uma questão importante. Eu deixei se tornar urgente e no fim eu acabei perdendo esse dente. Então, para mim, essa história ela é muito marcante. Eu sempre tenho ela em mente, né, quando vem essa questão da nossa priorização nesses 3 grandes pilares aí: saúde, família e trabalho. E as mesmas coisas podem acontecer num âmbito não tão palpável e que a gente vai desgastando aos poucos. Então, a inversão dessa ordem, ela realmente traz impactos que muitas vezes a gente não consegue ver imediatamente e vai ver só depois, quando já é muito urgente, já é, né, muito tarde muitas vezes. Então, sempre lembrem do meu dente para quando vocês tiverem, né, que fazer uma priorização nesse quesito, quando vocês precisarem dar foco para algo que está acontecendo realmente com vocês. Então, isso é quando as coisas realmente acontece alguma coisa que você não consegue, não é negociável, né, nesse caso aí com você mesmo, porque tá acontecendo algo que tá impactando a sua entrega de forma geral, mas você consegue renegociar as outras coisas. Então, durante esse planejamento, se você fez um bom planejamento, mesmo quando acontece esse tipo de coisa, você consegue dar vazão para as outras coisas que você precisava entregar, que você precisava fazer, porque você tem visibilidade, você tem exatamente, né, cada item que você deveria entregar, então você consegue fazer essa repriorização e essa renegociação. Então, tudo isso para fazer um bom planejamento.